fiel, foi rei de Israel. No segundo livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 24 e no versículo 29, diz que todos os dias em que Davi foi rei de Israel, 2 sacerdotes estiveram em Jerusalém. Nos momentos difíceis de Davi, 2 sacerdotes estiveram ao lado dele. Nos momentos difíceis de Davi, 2 sacerdotes estiveram ao lado dele. Um que se chamava Abiatar e outro que se chamava Zadok. Davi enfrentou muitas rebeliões, os desafios, mas lá estavam Abiatar e Zadok. Mas chegou o dia em que Davi já era velho. Chegou um dia em que Davi não tinha mais as forças físicas para reinar sobre Israel. E o primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 1, fala sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos reis, capítulo 1, versículo 5. Chegou o dia em que Davi não tinha mais forças para reinar em Jerusalém, não tinha mais forças para governar sobre o povo. E nesse momento se levanta um dos filhos de Davi, um menino mimado, um garoto que nunca foi chamado a atenção, alguém que cresceu sem disciplina. O próprio texto diz que o seu pai jamais o contrariou. O seu pai jamais disse: meu filho, por que você fez isso, meu filho? O que é que você está fazendo da sua vida? Mas o menino criado sem rédeas, o menino criado sem princípios, sem disciplina, sem normas, o menino chamado Adonias. E no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 1, versículo 5, diz assim: então Adonias, filho de Agite, que era uma das esposas de Davi, se exaltou e disse: eu reinarei. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: olha aqui, pessoal, meu pai está caducando, meu pai está velho, meu pai não serve para ser rei mais. Precisamos estabelecer um novo modelo de liderança no meio de Israel. Precisamos estabelecer um novo governo sobre Israel. E olha, alguém que tem uma mente jovem, alguém que tem ideias novas. E por isso eu reinarei. A partir de hoje eu serei o rei de Israel. E diz a Bíblia no versículo 9 que ele começou a reunir a sua turma, e ele imolou bois e ovelhas e animais cevados num lugar chamado Pedra de Zoelete, que no sentido original significa lugar da serpente. E o versículo de número 7 diz que ele começou a formar o seu grupo, e entendia-se com ele Joabe, filho de Zeruia. E sabe quem estava com ele? Abiatar, o sacerdote. Chegou o momento que Abiatar disse: eu não vou servir mais a Davi. Servi a vida inteira e não ganhei nada em troca. De que valeu isso? Servi o reino a minha vida toda e até hoje não consegui nada. Não ganhei dinheiro para comprar uma fazenda. Eu vou abrir mão desse negócio de pastorear a igreja. Não comprei um carro novo e nunca tive uma casa própria. Eu vou me aliançar com alguém que pode me dar isso. Eu vou me aliançar com alguém que pode me oferecer isso. E o Adonias diz: olha, quem quiser se dar bem na vida, vem comigo. E no lugar da serpente na pedra de Zoelete, Adonias começa a montar a sua equipe, começa a montar o seu grupo. Eu não estou falando de nada que vocês não conhecem. Eu não estou falando de algo que não seja cotidiano na sua vida. Às vezes você investe na vida de um liderado, às vezes você investe na vida de uma ovelha, treina, qualifica, prepara, e chega uma hora que aparece um Adonias da vida com uma proposta mais bonita e carrega ele, vai embora, leva, e ele vai embora e nem se despede. Vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Quantas vezes isso está acontecendo nas nossas igrejas e no nosso meio? Alguém que chega com uma ideia nova: rapaz, vamos sair dessa igreja, esse pastor aqui está caducando, rapaz, esse pastor é velho, nós precisamos de sangue novo. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo, sair e montar uma outra ali na esquina, que agora o negócio vai funcionar, que agora vai dar certo. Esse é o modelo de liderança segundo a linhagem dos filhos de Eli. Esse é o modelo de líderes que, embora Deus os tenha escolhido um dia, Ele agora os desmerece, dizendo: eu não quero mais vocês, vocês não me servem. E quando você olha para o texto,
do primeiro livro dos Reis, capítulo 1, o versículo de número 8, você vai encontrar uma coisa linda que diz assim, olha, porém Zadok, diga comigo, porém Zadok, olha que coisa linda, porém Zadok, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natão, profeta e Simei, e Rei, os valentes de Davi, eles não apoiavam Adonias. É alguém que chega e diz, Davi, meu rei, você pode estar velho, você pode estar cansado, mas eu tenho uma aliança de fidelidade contigo, Davi, e eu não abro mão dessa aliança. Deus está à procura de homens e mulheres que honram uma aliança de fidelidade que um dia foi feita entre eles e Deus, entre eles e a sua liderança na terra. Eu olho para Zadok e vejo esse homem. Davi, se lhe matarem, vão ter que matar junto. Se lhe roubarem o trono, vão ter que me roubar o sacerdócio. Se lhe expulsarem de Jerusalém, eu vou com você. Eu não abro mão, Davi, de ser fiel ao chamado de Deus na minha vida. Eu não abro mão do ministério sacerdotal que Deus me deu. E não importa se isso vai me trazer benefícios ou se isso vai me custar a cabeça, eu não abro mão disso. Nós vivemos uma geração em que a impressão que se dá, e a gente fala muito sobre isso nas nossas oficinas sobre liderança que ministramos, a impressão que dá é que só é ungido, só é abençoado quem tem, quem é rico, ou quem cuja igreja cresce. A impressão que dá é que se a igreja cresceu lá no bairro, então pronto, ali está a bênção de Deus. Mas se aquele irmão está ali 20 anos pelejando, lutando, sendo fiel a Deus, buscando a Deus, e se a igreja não prosperou, então Deus não está com ele. Parece que passa essa ideia na cabeça das pessoas. Isso não é verdade. Isso nem sempre é verdade. O grande nem sempre está com Deus, e o pequeno nem sempre está sem Ele. Deus não lida com essa questão. Deus olha para quem é fiel, sendo pequeno ou grande, numerosa multidão ou apenas alguns discípulos, uma igreja rica e pomposa ou uma congregação lá na ponta da favela. Para Deus importa é se você é fiel. Oh, aleluia. O tempo passou, meu amado, e Davi chega e diz, chegou a hora. Chegou a hora de ungir o novo rei em Israel. Quando Davi toma conhecimento da investida de Adonias, ele entra em ação e diz, chegou a hora. Nós vamos ungir o novo rei agora. E você sabe tão bem quanto eu, que o momento em que se ungia um rei, o momento em que se derramava óleo sobre a cabeça dele, não era um ato simbólico apenas. Havia um ato profético ali, e havia uma unção sendo liberada sobre aquele momento. A prova disso é que quando Samuel despejou azeite sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz assim, e o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então entenda que o momento da unção é um momento sobrenatural, não é um momento simbólico apenas, não é um momento ritualista apenas. Há um mover sobrenatural sobre a unção de reis, sacerdotes e profetas. E Davi diz assim, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1 ainda, versículo 32, disse o rei Davi, chamem-me Zadok, traga Zadok aqui, eu quero que ele seja o vaso que Deus vai usar para ungir o novo rei de Israel. Davi não disse traga Abiatar, Davi disse traga Zadok, porque Deus havia dito lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no texto que lemos, o Senhor falou assim, olha, quando chegar o tempo em que eu abençoarei a Israel, eu vou me esquecer de você. Quando chega a hora de eu derramar o meu mover sobre o meu povo, eu vou esquecer que você existe. E chega o momento de ungir Salomão, rei de Israel, e Davi diz, traga Zadok. Chegou a hora do mover, chegou a hora da unção. Igreja, a unção de Deus é para quem é fiel. Mover de Deus é para quem é fiel.
unção do santo é para quem é fiel, a bênção de Deus é para quem é fiel. E nós lemos e ouvimos aqui nesta noite que Deus está à procura dos fiéis da terra, para que habitem com Ele e o sirva. Deus está à procura de gente fiel. Fala para o seu irmão: meu irmão, vale a pena ser fiel. Fala para ele: vale a pena ser fiel. O livro da a carta aos Hebreus, a carta anônima aos Hebreus, capítulo de número 11, tem um capítulo inteiro falando, sabe o que? Heróis da fé. E você vai encontrar falando sobre gente grande como Abraão. Fala sobre o grande Abraão. Ah, que maravilha! Quem não almeja ser como o grande Abraão? Fala sobre o grande Moisés, fala sobre o grande Noé, fala sobre o grande José do Egito. Homens que marcaram história, homens que deixaram sinais, homens que deixaram rastros por onde passaram, homens que ficaram conhecidos para a posteridade. Mas você continua lendo, lá no finalzinho do capítulo 11, aparece um grupo de gente, que a Bíblia não cita o nome deles, mas a Bíblia diz que foram homens cerrados ao meio, homens mortos ao fio da espada, entregue para os animais, mas homens que não abriram mão da sua fé. E a Bíblia encerra dizendo assim: homens dos quais o mundo não era digno. Então, meu irmão, se Deus lhe colocar no altar, se Deus lhe colocar no trono, seja fiel. Mas se Deus lhe conservar na caverna, seja fiel. Se o teu nome for colocado entre os grandes, seja fiel. Mas se você tiver que morrer como anônimo, seja fiel. Se Deus lhe colocar como José do Egito para governar o Egito, seja fiel. Mas se Deus lhe colocar na masmorra e for cerrado ao meio, seja fiel. Deus está à procura de uma geração fiel, porque quando a unção de Deus vem sobre quem é fiel. E se você é fiel, Deus vai liberar uma palavra profética de unção sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua igreja, a tua vida, sobre a